Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui. Dessa vez vamos reagir à imprensa paulista de boca aberta com a classificação do Flamengo e a atuação, né? Então é isso aí, já vai deixando aquele seu like maroto, a sua opinião também aqui nos comentários sobre esse nosso react aqui, sobre a imprensa paulista e aquilo. Flamengo venceu, se classificou e aquilo. Tirar aquele sarro do Fluminense, né? Por quê? Campeão carioca, Fluminense em cima do Flamengo. E depois de alguns meses, o Flamengo vai eliminando o Fluminense pela Copa do Brasil, né? Elimina. Acho que a eliminação da Copa do Brasil pesa mais, hein? Só o dinheiro que o Flamengo já ganhou, só por avançar de fase, já paga uns 3 ou 4 cariocas aí, tranquilamente. Então é isso aí. Vai deixando seu like, crédito já o canal da Jovem Pan Esporte, né? Link na descrição, crédito. E vambora para mais um vídeo. O like já ajuda. Valeu! Do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Deu um Mengão no Maracanã, 2-0, aniversário do Arrascaeta, mas quem recebeu o presente foi a torcida do Flamengo. Belo gol, Arrascaeta 1-0 ainda na primeira etapa e no segundo tempo, Gabigol. É claro que podia ter matado o jogo antes, teve uma hora ali que o Flamengo teve 3 oportunidades para matar o jogo. Gabigol, Flamengo 2, Fluminense 0 e eu já abro canelada falando, hein? O Flamengo anulou o Fluminense de Fernando Diniz nos 2 jogos, conseguiu parar o Fluminense, que para muitos jogava o melhor futebol do Brasil, agora está 5 jogos sem saber o que é vitória, 5 jogos sem marcar um gol. Flávio Prado, muito boa noite para você, Flávio. Bora falar desse jogo, Flamengo 2, Fluminense 0. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. O Flamengo, a gente falava no pré-jogo, né? Falamos bastante sobre o tema. Os 2 times estavam devendo, o Flamengo acaba entregando para o torcedor, né? Dando ao torcedor essa alegria. Fluminense, dentro da sua característica, 68% de posse de bola, mas com menos finalizações do que o Flamengo. O Flamengo consegue chegar, consegue vencer, uma das raras partidas sem decisão por pênaltis. E um pouquinho mais cedo terminou São Paulo e Sport, com uma audiência absurda no nosso YouTube. Muito obrigado a todos. Chegamos a 175 mil pessoas simultaneamente na narração do Fausto Favara. Fala bastante desse jogo. Flamengo 2, Arrascaeta e Gabigol. Fluminense 0, o Flamengo que anulou o Fluminense nos 2 jogos. E hoje, num momento que parecia que o Fluminense tinha ali um pouco do controle da partida, Arrascaeta. Um belo cruzamento do Gerson e o Fabrício Bruno ainda desvia de cabeça, providencial desvio na primeira trave e o Arrascaeta, ele tira com muita consciência do Fábio, Flamengo 1-0. Na segunda etapa, o Flamengo teve uma hora ali que perdeu 3 gols, né? Teve 3 chances de matar a partida, mas aí o Gabigol foi lá, balançou as redes, para quem sabe espantar uma fase, Flamengo 2-0. Alô, Fábio Piperno, muito boa noite. Você permitiu essa partida do Jovem Pan, Piperno, deu Flamengo. Boa noite, senhores. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Deu Flamengo com toda a justiça, ganhou o melhor time. O Flamengo, ele não teve... Foi um jogo diferente, foi um Flamengo pragmático, escalado com 3 zagueiros, mais o trio Thiago Maia, Pulgar e Gerson no meio-campo. E eu não gosto quando esses 3 jogadores atuam juntos, mas hoje eles funcionaram muito bem, inclusive pressionando bastante a saída do Fluminense, o que travou o time do Diniz. Lá atrás, o paredão lá formado pelos 3 zagueiros, depois 2, porque o Léo Pereira saiu contundido. Eu imaginei que o Flamengo fosse trabalhar mais com os alas, mas isso não ocorreu. Só que o Flamengo, se não teve mais posse de bola, ele teve o domínio tático do jogo. Ele funcionou exatamente como o seu técnico imaginou, propôs. Ou seja, um time organizado para não deixar o Fluminense jogar. Qual foi o saldo disso? O Fluminense, durante os quase 100 minutos de bola rolando, criou uma única chance de gol e um cruzamento, um escanteio, aí ajeitaram a bola para o cano e ele bateu para fora. Só. Quer dizer, de resto, o Fluminense tentou por todas as vias, por todos os lados. O Diniz mexeu bastante no time do segundo tempo, mas não conseguiu vencer esse paredão da marcação do Flamengo. O que isso significa? Que o Flamengo pragmático de hoje, ele olhou para o seu futuro. Ou seja, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso classificar. Se nós vamos jogar bonito, se nós vamos jogar
fiéis aí ao estilo do São Paulo é uma outra história. Mas hoje o importante é classificar e o resto a gente resolve depois. José Manuel de Barros soltou a voz aqui no microfone Jovem Pan. Zé, o Flamengo encaixou a marcação, não permitiu assim grandes chances ao Fluminense do Fernando Diniz, até um destaque, porque o Cano é aquele jogador que fica preso na área e hoje eu vi o Cano se movimentando, tentando achar algum tipo de oportunidade e nada, né? O Flamengo soube encaixar essa marcação, criou as melhores chances e, como disse o Piperno, passou com méritos. José Manuel de Barros, boa noite para você. Boa noite, Pedro Marques, meus amigos. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, é aquele time que encaixa jogo contra o Flamengo e que impõe sérias dificuldades nos últimos anos. Mesmo o Flamengo do Jorge Jesus, quando encarava o Fluminense, era um jogo diferente. E jogo Fla-Flu pro Flamengo, eu reconheço que jogo não é para jogar. Esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito. Contra o Fluminense, o Flamengo tem que se preocupar em ganhar o jogo, em neutralizar o Fluminense e buscar a vitória. Então, nesse aspecto, palmas para o Sampaoli, que conseguiu, né? Conseguiu a vitória por 2-0. Poderia ter feito mais, né? Teve um lance ali que você já citou, né? Que o Fábio fez uma grande defesa, cara a cara, depois bola na trave, depois gol perdido. O Flamengo perdeu uma chance na sequência para depois fazer o gol da tranquilidade ali, o 2-0 com o Gabigol, já nos acréscimos do segundo tempo. Mas você vê, Fluminense teve 70% de posse de bola, finalizações 12-9 para o Flamengo, no gol 5-2 para o Flamengo, ou seja, o Flamengo teve menos posse de bola, mas no final das contas incomodou muito mais o Fábio, goleiro do Fluminense, do que o Fluminense incomodou o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Não é a melhor versão do Flamengo. Até para jogos contra o Fluminense, que eu disse há pouco, que é um jogo diferente, né? A melhor versão que eu achei foi naquele tempo que o Flamengo marcou lá na frente, com um ataque mais jovem, e não deixou o Fluminense sair para o jogo. E funcionou muito bem. E o Flamengo jogou muito bem naquela oportunidade. Mas o Sampaoli, nessa intenção de neutralizar o Fluminense antes de sair atacando o Fluminense, entrou com 3 zagueiros, entrou com 2 volantes, mais o Gerson, que se você quiser também pode considerar mais um volante, seriam 3 zagueiros, 3 volantes. Ou seja, estratégia do Sampaoli, qual é? Pensando em que contra o Fluminense tem que ganhar o jogo, esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito, ele entrou com um monte de gente para marcar, para fechar a casinha. E está classificado por 2-0. Então, não se fala mais sobre isso, né? Não é a melhor versão do Flamengo, porque eu entendo que com tantos jogadores bons, né? Mas é o time que colocou o Flamengo nas quartas da Copa do Brasil. Já estamos conectando também o nosso Rodrigo Viga. Sei também que nos bastidores rolou uma aposta do Vampeta com pilhado aí. Parece que o Vampeta perdeu dinheiro de novo. Ele não quis apostar no Corinthians, o Corinthians se classificou. Aí quis apostar no jogo do Flamengo, se deu mal. A gente está aqui com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. Daqui a pouquinho também a participação do nosso corneta Rodrigo Viga. Mas, Flávio, foi a melhor atuação do Flamengo, do Sampaoli, desde a chegada do Sampaoli? Dá para dizer isso ou está muito cedo ainda, Flávio? Olha, Pedro, sendo bem sincero, a gente viu parte do jogo, está acompanhando o São Paulo, está tudo simultâneo, mas ouvindo o Zé e o Piperno, a gente percebeu que foi um Flamengo, o Zé acabou de falar agora, pragmático. Não foi espetacular. Exatamente. Ele meio que falou, o adversário é pesado, não sei se vale a pena atacar. A gente discutia isso no pré-jogo. Como é que o Flamengo vai se comportar? E a gente viu realmente aqui 68% de posse de bola do Flamengo. Pro Fluminense, desculpe. Ele achou uma solução. Ele ganhou o jogo. Ele tinha ganhado o jogo, ganhou o jogo. O Fernando Diniz, ele dificilmente abdica daqueles conceitos que ele tem. Pode ser um defeito, pode ser uma virtude, mas enfim, é assim que funciona. E o Flamengo acabou sendo feliz e ganhando o jogo e merecendo ganhar o jogo. Embora fugindo do seu sistema, do seu ideal e da maneira que se espera que o Sampaoli coloque o time para jogar. Não foi a melhor partida, mas foi aquela onde ele conseguiu pragmaticamente a classificação, que era a prioridade, obviamente. O Flávio, tem uma coisa no Fluminense, que é o Fernando Diniz, ele não vai conseguir, eu acho, resolver no curto prazo, até por falta de peças, que é exatamente a ausência de jogadas de profundidade, jogadas pelo lado. Então ele tem o Arias, mas aí o que o Flamengo fez? Nos poucos momentos em que o Arias recebia a bola com espaço, bloqueio triplo.
Ele não conseguiu fazer nenhuma jogada. Aí não tem o Keno, o time não tem por onde sair. Porque o Flamengo, o São Paulo, congestionou, né? Com 3 zagueiros e o trio de marcadores no meio-campo, né? Ou pelo menos, trio que ocupava espaço no meio-campo. Aí o Fluminense, pelo meio, na base do toque curto, como gosta de jogar, não conseguiu produzir. Pelo lado, só tinha um jogador. Bloqueio triplo nele. E a gente está falando aqui desse Flamengo, o Arrascaeta abriu o placar para o Mengão. Até um dado interessante, Flamengo com a Arrascaeta, 75 jogos, 46 vitórias, 13 derrotas, aproveitamento de 68%, gols marcados por jogo 1,92, gols sofridos por jogo 0,8. Flamengo sem Arrascaeta, 37 jogos, apenas 18 vitórias, 13 derrotas, né? Aproveitamento de 54%, gols marcados por jogo 1,59, gols sofridos por jogo também aumenta um pouquinho, 1,16 no caso, né? Gols marcados, é claro que diminui, né? De 1,92 para 1,59 e gols sofridos aumenta, já que com a Arrascaeta o Flamengo sofre em média 0,84 por jogo. Sem o Arrascaeta, 1,16. Hoje ele abriu o placar a favor do Mengão, fez toda a diferença e aquela cabeceada, assim, ele tira, né, do Fábio com muita consciência. Foi um belo gol do Arrascaeta, faz toda a diferença aí para o Flamengo. No segundo tempo, né, Zé? O Gabigol, que não vivia, assim, uma grande noite, foi lá e decidiu a parada para o Mengão. Zé Manuel? Não foi um grande jogo do Gabigol, não. A gente entende até do jeito que jogou o Flamengo. Claro que o Arrascaeta era um segundo homem de ataque. O ataque do Flamengo era Gabigol e Arrascaeta, né? Aquele projeto do Wesley jogar muito lá na frente, o Ayrton Lucas, nem sempre acontecia. De vez em quando eles apareciam no ataque, talvez num momento ali na parte final do primeiro tempo, em alguns momentos na segunda etapa também. Mas em muitos instantes ele tinha que sair da área, ele ficava muito sozinho naquele setor. Enfim, não foi e não vive uma grande fase, né? Aliás, a respeito, não só o Gabigol não vive a melhor fase dele, fez o gol, o segundo gol, é um grande artilheiro. O Cano também não vive um grande momento, não é a melhor fase. No primeiro tempo ele teve uma grande oportunidade e mandou para fora, né? Então, tivemos um jogo hoje em que em nenhuma das duas equipes que chegaram ao Maracanã, nenhum dos dois vive os seus melhores momentos. O Fluminense não é o Fluminense do Fernando Diniz que encantou nesse começo de temporada, né? A temporada é muito longa, né? E as equipes vivem aí altos e baixos, né? E o Fluminense está tentando retomar o melhor dele, a melhor versão dele. E o Flamengo, o São Paulo, continua também tentando dar uma cara ao Flamengo. Por isso que eu disse, o jogo de hoje era para ganhar, era para classificar, né? Tanto para o Flamengo, valia para o Flamengo, valia também para o Fluminense. E a estratégia do São Paulo falou mais alto, acho que deu mais certo no jogo de hoje no estádio do Maracanã. Desculpa, vai lá. Falando de pragmatismo, Pedro, Zé Manuel, Piperno, e pragmaticamente, o torcedor do Fluminense vai jogar um tomate, né, no vídeo. Mas pragmaticamente foi melhor o Fluminense perder, pragmaticamente. Porque o Flamengo tem mais recursos para tocar 3 competições simultâneas. O Fluminense não. O Fluminense está muito bem na Libertadores, muito bem. Melhor que o Flamengo. Deve se classificar em primeiro lugar na chave, né? Dificilmente deixará de ser primeiro. E aí ele pode caminhar numa competição que é mais, assim, é mais importante, né, que a Copa do Brasil, que é super importante, e entra a grana. E vai podendo levar o Campeonato Brasileiro numa boa, lá numa parte de cima da tabela. Eu não acredito que seja campeão, mas ele pode levar a competição mais importante e o Campeonato Brasileiro, se ele tem também a Copa do Brasil, com o elenco que tem, com as limitações que tem de elenco, de atletas, de grana, a chance do Fluminense começar a cair, dar uma reviravolta mesmo grande, né? Lá na frente, não uma barrigada como eu defino agora, está no momento de dar uma baixa e tal, daqui a pouco volta. Então, é isso aí. Teve um comentarista aí, né, no nosso react, ele chegou a dizer que o Flamengo entrou com 3 volantes para poder se defender e fez bem a sua parte. O Flamengo, ele entrou com 3 volantes, entre aspas, né? O Gerson, ele pode fazer essa função de volante, sim, só que o Gerson, ele jogou meio aberto. E aquilo, o Flamengo não entrou com 3 volantes para poder se defender, né? O Gerson atuando como volante, entre aspas. Não entrou nada para se defender, entendeu? A proposta do Flamengo foi pressionar lá na frente, conseguiu em algum determinado tempo do jogo. Óbvio que depois
acabou não conseguindo, faz parte. Fez o gol, deu tranquilidade no segundo tempo. Quando começou o segundo tempo, o Flamengo marcou, mordeu mais e conseguiu segurar os ímpetos do Fluminense. Óbvio que o Flamengo abaixou as linhas, recuou, entendeu? Deu a bola pro Fluminense, deixou o Fluminense jogar, ter o controle do jogo, né? Só que foi um controle do jogo inefetivo, porque o Fluminense teve a posse de bola, mais de 60% de posse de bola, só que não ameaçava o goleiro Matheus Cunha e nem criava. O Flamengo conseguiu muito bem fechar as suas linhas e marcar muito bem, né? Quando um jogador do Fluminense tinha bola, geralmente chegava 2 ou 3 jogadores ali, né, para poder ajudar na marcação. E assim o Flamengo fez durante o jogo todo. Matheus Cunha não sofreu, o Flamengo teve alguns contra-ataques, né, após o Flamengo dar a bola. E o jogo já se encaminhar lá pro final do jogo, depois dos 30 minutos, né? O Flamengo conseguiu sim ter alguns contra-ataques. Né? Entrou até o Cebolinha. Só que aquilo, o Flamengo pecou em finalizações. O Flamengo teve a chance do Ayrton Lucas, teve a chance do Gerson com o recuo, o mau recuo, né, vamos dizer assim, do Ganso, e ainda teve a chance do Gabigol, que acabou... Desculpa, a chance do Cebolinha. Ayrton Lucas, Gerson, que teve praticamente 3 lances em uma jogada só, né? Gerson, aí depois o Gabigol chutou pra fora. E depois a terceira jogada lá. No mesmo lance, praticamente, né? E ainda teve o lance do Cebolinha, que ele puxou o contra-ataque sozinho. Na hora de tocar, não tocou, né? Na hora de tocar, acabou não tocando, né? Então o Cebolinha, ultimamente, ele, na maioria das jogadas, ele tá fazendo a decisão errada, né? Então o Cebolinha, ele tem que parar e pensar nisso melhor, porque em algumas jogadas pode ser importante, né? Como foi contra o Nublense lá, né? Depois o Flamengo levou empate e acabou empatado o jogo, né? E agora o Flamengo conseguiu fazer 2-0 no final do jogo, né? Incrivelmente o gol do Gabigol foi com uma falha do Cebolinha, né? O Cebolinha recebeu uma bola linda do Wesley, era só chapar no gol, ele acabou furando, aí a bola bateu na outra perna dele e foi pro Gabigol, né? Que tava em posição legal e acabou fazendo o gol. Então o Cebolinha é um bom jogador, sim. Tá jogando bem em algumas partidas? Sim, pode melhorar muito. E é aquilo, o Cebolinha tem que parar de ser muito fominha, porque isso pode prejudicar o Flamengo, como acabou prejudicando lá contra o Nublense, que o Flamengo levou empate ainda, né? Mas, importante que a classificação veio. O Flamengo jogou tudo que pode jogar? Não. Foi a melhor atuação do Flamengo diante com o comando de São Paulo no ano? Não. Acho que o jogo de ida teve uma melhor atuação. O Flamengo fez uma partida de arrasar? Não, mas foi uma partida ali consciente para aquele exato momento, né, da partida. Então o São Paulo pensou em uma estratégia e acabou dando certo, né, para aquele exato momento daquela partida ali. E importante que a classificação veio, né? Tirando a questão financeira, que é muito grande para o clube, e a moral também dos jogadores aumenta, né, com uma classificação. E aquilo, o próprio São Paulo disse que durante a entrevista coletiva que os torcedores são meio impacientes, isso é óbvio, né? Os torcedores são sim impacientes, é a cultura do Brasil, impaciente, e ainda o trabalho está no início, ainda tem muito trabalho para poder desenvolver, né? Óbvio que ele não tem muito tempo de trabalho, mas é aquilo, a cada jogo é uma nova história, né? Então o próximo jogo do Flamengo é diante do Vasco, Maracanã, segunda-feira, às 8 da noite, né? 8 da noite, Flamengo e Vasco. É isso aí, classificação, Flamengo venceu, importante, poderia jogar mal, mas classificou, beleza, entendeu? Foi um futebol razoável, um futebol nota 7 do Flamengo para mim, uma nota 7 ali, óbvio. O Flamengo no segundo tempo recuou muito, deixou a bola muito Fluminense, o Flamengo recuou muito, poderia correr mais risco, mas acabou não correndo, porque o Fluminense não ameaçou tanto. Mesmo assim, o Flamengo cansou, que você dando a bola para o seu adversário, tu vai se cansar mais, né? Óbvio. Mas é aquilo, importante que a classificação veio, tem muito que melhorar ainda, como o próprio São Paulo disse, né? Tem muito que melhorar ainda, mas
é aquilo. Agora pensar no próximo jogo, os jogadores descansar e enfrentar o Vasco na segunda-feira no Maracanã. É isso aí e tamo junto. Vai deixando seu like. Deixa o seu like para ajudar o canal aí. Valeu!